Destaques do dia. Ministra Tereza Cristina anuncia que Brasil volta a exportar carne bovina para a China. IBGE estima que próxima safra agrícola poderá ser a segunda maior desde 1975. E hoje também teremos análise de mercado agrícola. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Wlamir Brandalize. Exportadores dos Estados Unidos venderam 255,9 mil toneladas de soja da safra 18-19 na semana encerrada em 6 de junho. Foi o que informou, nesta quinta-feira, dia 13, o Departamento de Agricultura do país, USDA. O volume representa queda de 50% ante ao reportado na semana anterior e de 44% em relação à média das 4 semanas anteriores. Já o volume de venda do milho foi 168,5 mil toneladas, representando alta expressiva ante ao reportado na semana anterior, quando os cancelamentos superaram as vendas em 8,8 mil toneladas. Mas queda de 64% em relação à média das 4 semanas anteriores. Nosso colaborador Wlamir Brandalize explica mais sobre como está o mercado norte-americano de grãos. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com novas notícias dos Estados Unidos, As chuvas voltaram ao meio oeste americano. O período para plantar está passando rápido. O milho já estourou e a soja aí nessa semana ainda teria muito para ser plantado. São, pelo relatório do USDA, mais de 13,6 milhões de hectares para serem plantados até o fechamento da projeção. E com essas chuvas, dificilmente eles vão plantar mais que uns 10 milhões. Então agora começa a se comentar o que pode ficar para trás da soja também, porque o milho já ficou uma área grande sem plantar e a soja também deve ficar entre 13 e 4 milhões aí de hectares, talvez, com dificuldade para fechar o plantio. Então, hoje o quadro é bem complicado para o produtor americano. E se ele correr com o plantio, vai plantar no barro aí, ou atrasado. E nós estamos na semana que deveria ser praticamente o encerramento dos replantios nos Estados Unidos. Nessa época agora, depois do dia 10 de junho, são épocas que se fazem os replantios da soja. E esse ano aí tem áreas para replantar e não está dando tempo e não vai dar tempo. Então o quadro não é nada favorável, com chuvas e o mercado voltando a trabalhar, que nem a gente sempre tem comentado aí nos últimos minutos, em que o mercado caminha para trabalhar entre 9 e 9,5 em Chicago, que é o novo patamar aí em cima dessa condição de safra menor aí nos Estados Unidos. As especulações crescem em relação ao que vai colher nos Estados Unidos. Os mais eufóricos e os mais pessimistas com relação à condição da safra apontam que não colhe 100 milhões de toneladas. Os mais otimistas agora falam em 110 milhões de toneladas, e é esse o panorama. Se nós tivermos uma safra aí na faixa de 100 milhões de toneladas, certamente o mercado vai trabalhar de 9,5 a 10 aí tranquilamente, lá em Chicago nas próximas semanas, quando vai se confirmando essa condição. A safra está com muito atraso, vai ter risco aí, vai ter muita especulação lá na frente, quando chegar as primeiras projeções de frio e de geadas, e aí vai dando fôlego para o mercado interno. No mercado interno ainda, o quadro da semana é de poucos negócios, porque os portos estão lotados aí para embarque em junho, ninguém quer ir dos compradores posição de junho, não tem espaço nos portos aí, nenhum porto tem espaço para embarque novo. Os interessados querem a soja de final de julho e agosto, e os vendedores aí para frente querem valores bem maiores para essa soja aí do final de julho, agosto, setembro, onde os compradores estão falando na faixa de 84, 85 talvez para setembro, mas os vendedores querem 90. Essa é a posição aí que a gente tem visto do mercado vendedor. Então está distante aí, os negócios aí nesse momento, eles são pontuais.
reais. A comercialização já passou de 65% da safra e o restante aí dessa soja aí que tem no mercado, ele está sendo usado aí pelos produtores aí como um ativo financeiro. Ele está segurando essa soja como um ativo financeiro, esperando um quadro mais favorável à frente, com cotações melhores aí adiante. E provavelmente vão ter, sim. A notícia da semana aí é o relatório da Conab. A Conab divulgou sua nova estimativa para a soja, com 114,8 milhões de toneladas. A Conab está meio tímida aí nos números, né? Um pouco abaixo da maioria das empresas, também abaixo da nossa estimativa, que é 115,5, mas ela aumentou aí em 500 mil de toneladas frente à estimativa do mês passado, que era 114,3 milhões de toneladas, abaixo do ano passado, que foi 119,3 milhões de toneladas. Essa é a safra divulgada pela Conab. A Biov também divulgou novos dados essa semana, 117,6 milhões de toneladas, é a mais otimista aí dos números. Está mais otimista que o USDA, que manteve em 117 milhões de toneladas esse mês. As negociações da safra nova também lentas aí, porque os vendedores querem níveis maiores, os compradores estão mais cautelosos, aí esperando definições do que vai acontecer com a safra americana, e a comercialização aí ainda lenta da safra nova. E temos aí pouco mais de 15% da safra negociada, sendo que Mato Grosso aí caminhando perto dos 25% negociado, que é o que está mais avançado, mas aí todos ainda com ritmo menor do que nos anos anteriores. Esse é o quadro da safra nova aí, que tem indicativos na faixa de R$81 a 82 nos portos, mas os vendedores querem 85 acima, e então está distante as posições nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? E a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2019 deve chegar a 234,7 milhões de toneladas. Foi o que divulgou no dia 11 o IBGE. Isso representa um aumento de 3,2 milhões de toneladas, 1,4% em relação à última previsão feita pelo órgão, e de 8,2 milhões de toneladas, 3,6% em relação ao total colhido em 2018. Esta é a quinta estimativa do levantamento sistemático da produção agrícola. Se confirmada, a projeção será a segunda maior safra do país na série histórica do IBGE, iniciada em 1975. O recorde foi registrado em 2017. Foram colhidas 238,4 milhões de toneladas. A área a ser colhida no ano está estimada em 62,6 milhões de hectares, 0,5% acima da última previsão e 2,7% acima do registrado em 2018. Arroz, milho e soja representam 92,4% da estimativa para a produção em 2019 e respondem por 87,4% da área a ser colhida. O IBGE espera agora uma produção de 68,2 milhões de toneladas para milho segunda safra, a safrinha, marca histórica e 22,6% superior à quantidade colhida no ano passado. Até então, o recorde era em 2017, quando a produção chegou a 67,6 milhões de toneladas. E o mercado do milho também lá nos Estados Unidos segue com pressão de alta em função das chuvas. Os produtores já fecharam a janela de plantio. O quadro geral é de perdas, né? O próprio USDA confirmando aí, já reduzindo mais de 30 milhões de toneladas, 33, 34 milhões de toneladas abaixo do que apontou em maio. E o mercado de Chicago aí já na faixa de 4,5 aí para soja aí dos meses curtos aí, e olhando para frente com potencial de alta também, com condições aí de evoluir ainda mais aí em
em função de que a quebra provavelmente vai ser maior, né? O clima está desfavorável, muita área inundada, encharcada. As chuvas dessa semana devem fazer novas inundações aí nas lavouras aí próximas dos rios, então é um ano bastante desfavorável para o produtor. E o mercado puxando também no Brasil, né? Os portos aí na faixa de R$40, 41 aí para setembro, outubro, 42 para o final do ano, e alguns negócios fluindo, e também fluindo o negócio da safra nova de milho para entrega julho, agosto, setembro do ano que vem. Muito movimento de milho da safra do ano que vem também, em função das boas cotações que tem fluído. O mercado trabalhando na faixa aí de $11 aí para milho nos portos. Então, o mercado mostrando aí os estados do Centro-Oeste fechando bons volumes, e tudo nos indica que deve crescer a área plantada aí da nova safrinha aí em provavelmente 1 milhão de hectares ou mais, né, em função do otimismo aí que está se colocando aí nesse momento de colheita, que a colheita ainda lenta, bem no começo, a colheita brasileira ainda bem no início, porque esse ano a safra recebeu chuvas regulares e o ciclo da safra foi completo e as produtividades são altas, que está vindo aí com pouca demanda interna no momento, né, poucos compradores para o mercado interno. Os produtores de arroz estiveram mais ativos na venda do grão em casca nesta semana, devido a compromissos bancários, de acordo com a avaliação do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Algumas beneficiadoras, por sua vez, não teriam demonstrado interesse em renovar estoques, reduzindo os valores ofertados. Outras, entretanto, estão ausentes no mercado, foi o que avaliou o CEPEA. O beneficiamento de arroz em casca registra queda nos 4 primeiros meses deste ano, de acordo com dados do IBGE. Brandalize agora fala sobre o mercado de arroz e também do feijão. O nosso mercado do arroz vai fechando uma semana aí de calmaria, ainda no sul os produtores com poucos negócios, esperando para negociar nos próximos meses, muita gente correndo atrás de EGFs e o Banco do Brasil liberando bons volumes de recursos, e com isso nas próximas semanas é provável que tenhamos um vazio de oferta do casca aí no sul, em função dessa retenção dos produtores, e aí abrindo um espaço para uma nova fase de alta nas cotações aí mais para o final de junho, em função de que as ofertas tendem a diminuir e a necessidade das indústrias vai começar a aparecer, né? A demanda de varejo segue normal para o mês de junho, que é um bom mês de demanda, e os varejistas voltando às reposições. Há uma corrida nesse momento aí para tentar fechar maiores volumes de reposições antes do feriadão da semana que vem, que é feriado de Corpus Christi. Mercado gaúcho aí na faixa de 42 a 45 nas fronteiras oeste, depressão, campanha, e 46 a 47, 48 mais nobre aí na faixa litorânea. Esse é o mercado gaúcho que vai fechando, vai caminhando com uma semana de calmaria. Nos demais estados centro-oeste e norte, o mercado segue firme com indicativos estáveis aí, em função de que os indicativos do sul estáveis não tem como avançar ainda mais os níveis dos demais estados que estão na faixa dos R$60, aí um produto de boa qualidade, centro-oeste e norte. Nesse caso, o arroz com 60 quilos, frente ao arroz do sul que tem 50 quilos nas negociações. O feijão segue com problemas na safra, né? Teve problema de frio, condições aí dessa segunda safra de perdas com chuvas, e a própria Conab, no seu novo relatório aí dessa semana, ela mostrou aí a segunda safra com redução de estimativa de safra, né? Uma redução pequena ainda, mas já começando a dar sinais que tem queda. Ela está estimando a safra agora, essa segunda safra, em 1.367.000 toneladas, o mês passado era 1.394.000, ou seja, uma redução pequena, mas já começando a dar um sinal que tem uma safra menor. Na produção total brasileira, a Conab aponta em 3.070.000 toneladas, o mês passado era 3.100.000, e então houve uma redução na estimativa. As projeções de consumo são para 3.300, 3.400, não tem estoques oficiais, não tem estoques de passagem de empresas privadas, de produtores, e com isso vamos para as importações aí do feijão, principalmente na linha do preto aí, lá da Argentina, onde que os vendedores querem níveis aí acima de $40, $45 por saca na origem. Então é um feijão que não chega barato no mercado brasileiro, ele chega acima de R$150, e aí dá fôlego para o mercado interno. No mercado interno aí ainda estamos numa semana de calmaria, entre 120 e 150, R$160, algum produto mais nobre pagando melhor, mas o espaço da baixa praticamente vai passando, a colheita vai avançando, e mais alguns dias aí vamos começar a entrar novamente num vazio de oferta. Feijão com espaço para ajustes positivos aí para frente. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize, em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo.
Notícias do Ministério da Agricultura. E a China vai retomar as importações de carne bovina do Brasil, que estavam suspensas desde o dia 3 deste mês por conta da notificação de caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, EEB, detectado em Mato Grosso, conhecido popularmente como doença da vaca louca. A China é o único país entre os importadores do Brasil que tem protocolo sanitário que exige a suspensão temporária das importações de carne quando é detectado caso atípico de EEB. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu a notícia da reabertura do mercado chinês na madrugada de quinta-feira. Ela reafirmou que vai continuar negociando um novo protocolo com as autoridades sanitárias chinesas. Quero dar uma boa notícia a todos os brasileiros. Hoje tivemos a informação pela manhã de que a China levantou os embargos sobre a carne brasileira. Portanto, o Brasil volta a exportar carne bovina para aquele país. Isso é um reconhecimento ao trabalho do Ministério da Agricultura, do Itamaraty, que trabalharam incessantemente de maneira transparente, com governança, para que esse episódio pudesse ser encerrado o mais rapidamente possível. Quero agradecer a equipe do MAPA e dizer que o Brasil volta a exportar carne para a China. A doença foi constatada em uma vaca de corte com idade de 17 anos. Hoje, as vacas que vão aos frigoríficos para abater e ir para os supermercados, elas, no máximo, são 4 anos de idade. A média é de 2, 3 anos. Ou seja, essa vaca de 17 anos já era uma idosa. Todo o material de risco específico para a EEB foi removido do animal durante o abate de emergência e incinerado no próprio matadouro. Outros produtos derivados do animal foram identificados, localizados, apreendidos preventivamente, não havendo então ingresso de nenhum produto na cadeia alimentar humana ou de ruminantes. Não havia, portanto, risco para a população. A Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, encerrou no dia 3 passado o pedido de informações complementares do Brasil sobre este caso, o que então mostrou que não há risco sanitário. As exportações de carne bovina continuaram normalmente para os outros países. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.